O dogma do inferno. Inferno dos condenados, o lugar onde as almas permanecem para sempre. Por Dr. Ramia Melunchem. Traduzido por Andrea Patrícia. Primeira parte. Nosso Senhor Jesus Cristo presidindo o juízo final. Após estudar o purgatório, parece lógico discorrer sobre o inferno. Este dogma também foi muito esquecido e até mesmo negado, especialmente como sendo um lugar onde as almas dos condenados estão por toda a eternidade. A fonte principal para esta série de artigos é o livro excepcional de Padre François Xavier Chope intitulado Inferno. O dogma do inferno ilustrado por fatos extraídos da história profana e sacra. Esta série irá resumir esta obra, escrita há mais de 100 anos, e também apresenta pensamentos e opiniões de outros autores. O dogma de que o inferno existe é, como observa o Padre Chope, a mais terrível verdade de nossa fé. Nós temos tanta certeza do inferno como temos da existência de Deus. Nosso Senhor mesmo proclamou isto ao menos 50 vezes no Evangelho. A revelação é apoiada pela razão, e a existência do inferno está em harmonia com a lei natural, que é a expressão da imutável justiça divina. De fato, na história nunca existiu um povo que não tivesse um sistema de punição para aqueles que não seguissem as leis comuns. Uma variedade de punições terminando com a pena de morte é a regra normal de qualquer sociedade. Esta realidade penal que existe em toda parte não é nada mais senão um reflexo da justiça divina. Não é difícil enxergar que uma punição eterna, o inferno, é um prato da balança da lei divina. O outro prato é a recompensa eterna para aqueles que são fiéis. Isto é o que a razão nos diz sobre o inferno. Algumas noções explícitas que sobre o inferno sempre foram conhecidas por muitos povos. O inferno nunca foi negado por hereges, judeus e maometanos. Ironicamente, foi apenas na era do Iluminismo, no século XVIII, que separou-se a fé da razão, e criou esta enorme estupidez chamada ateísmo. Um filósofo ateu é tão estúpido quanto um cientista que finge que a luz e o calor que beneficiam a Terra não vêm do Sol. Então, após essa iluminação nós temos que suportar estas toupeiras que não conseguem enxergar um palmo diante de seus narizes e negam Deus como causa da criação e da lei natural. Ateus também negam o inferno. Tristemente, em nossos dias, com o objetivo de adaptar-se ao mundo moderno, o progressismo aceita as pressuposições desses ateus e também minimiza, quando não rejeita, a existência do inferno. Mesmo altos escalões eclesiásticos na própria Igreja Católica estão fazendo o mesmo. Tolos sofismas. Padre Chope retrata algumas pessoas infelizes que persuadem-se de que o inferno não existe baseadas em interesseiros sofismas internos.
O raciocínio delas é o seguinte: eu não acredito em inferno. Aqueles que acreditam neste dogma não têm prova de sua existência, já que a futura vida após a morte é um problema insolúvel, um invencível talvez. Ninguém retornou do além da tumba para testemunhar que existe um inferno. Aqueles que negam o inferno são tolos e insensatos, caminhando numa perigosa corda bamba. Vejamos brevemente cada um desses raciocínios. Eu não acredito em inferno. Alguns simplesmente dizem: o inferno deixará menos de existir porque você não quer acreditar nele. Se você negar sua própria existência, você cessará de existir. Ninguém sabe o que é a vida futura e o inferno é apenas um talvez. De fato, este argumento é resolvido pela revelação, que fala sem certeza sobre o inferno. A verdade do inferno é conhecida pela infalível palavra de Deus. Apenas o mais tolo dos homens se basearia num talvez e assim exporia a si mesmo à punição do fogo eterno. Quanto ao terceiro argumento, existem, de fato, almas condenadas que retornaram para revelar seus castigos eternos, como veremos na última parte deste artigo. As Sagradas Escrituras falam sobre o inferno. Há muitas referências à existência do inferno no Antigo Testamento. Dentre outras, as seguintes: o perverso deverá ser lançado no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Salmo 9,18. Portanto, o inferno alargará sua alma e abrirá sua boca sem quaisquer limites, e seus fortes e seu povo, e seus altos e gloriosos cairão dentro dele. Isaías 5,14. As Escrituras falam frequentemente de um lugar de fogo eterno onde os demônios e as almas dos condenados ficam. Que a morte venha sobre eles e que eles caiam vivos no inferno. Pois há perversidade entre eles e em suas moradas. Salmo 54,16. Eu abalei a nação com o som de sua queda, quando lancei no inferno com aqueles que caem dentro do abismo. Ezequiel 31,16. Pois eles também deverão cair com ele no inferno para perto daqueles que foram mortos pela espada. E o braço de cada um deverá cair sob sua sombra em meio às nações. Ezequiel 31,17. Vós os transformareis em fornalhas ardentes no tempo de vossa ira. O Senhor irá confundi-los com sua ira e o fogo os devorará. Salmo 20,10. No Novo Testamento nós encontramos estas palavras infalíveis: se vossa mão os escandaliza, corte-a fora. É melhor entrar na vida mutilado do que ter duas mãos e ir para o inferno, dentro do fogo infindável, onde os vermes não morrem e o fogo não se extingue. São Marcos 9,43.
E vós, Cafarnaum, que vos eleva até o céu, deverá ser lançada no inferno. São Lucas 10,15. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os com cordas infernais no fundo do inferno entre tormentos, onde estão reservados até o julgamento. 2 Pedro 2,4. Então ele dirá para aqueles que estiverem à sua esquerda: Apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e seus anjos. São Mateus 25,41. Desceu fogo vindo de Deus no céu e os devorou, e o demônio, que os seduziu, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde tanto a besta quanto o falso profeta serão atormentados dia e noite, para sempre. Apocalipse 20,9-10. Eles irão para o castigo eterno. São Mateus 25,46. O ensino de fide da Igreja. Em seu fundamental Zoroastrian Dogma, Fundamentos do Dogma Cristão, o teólogo Luigot apresenta estes dois ensinamentos de fide no tópico sobre reprovação e inferno. Primeiro, as almas daqueles que morrem em condição de pecado mortal entram no inferno. O credo atanasiano declara: aqueles que fizeram o mal irão para o fogo eterno. Compêndio de Dessinger, número 40. Bento XII declarou na Constituição Benedictus Deus: de acordo com o decreto geral de Deus, as almas daqueles que morrem em pecado mortal descem imediatamente ao inferno, onde serão atormentadas pelas dores do inferno. Compêndio de Dessinger, número 531. Os pais da Igreja atestam unanimemente a realidade do inferno. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia afirma que aqueles que corrompem a fé em Deus através de ensinos errôneos irão para o fogo insaciável, assim como aqueles que deram ouvidos a eles. São Justino baseia a punição do inferno na ideia de justiça divina, que exige punição para aqueles que transgridem a lei de Deus. Segundo, o castigo do inferno dura por toda a eternidade, afirmando a natureza eterna do inferno, falada com frequência na Sagrada Escritura. O Quarto Concílio de Latrão, 1215. declarou: aqueles os rejeitados receberão uma punição perpétua com o demônio. Compêndio de Dessinger, número 429. Uma impressionante manifestação do inferno. Em sua misericórdia, Deus ajuda a nossa fé sobre a verdade do inferno através de manifestações de uma natureza sensível. Estas são mais numerosas do que se pensa, e são apoiadas por provas suficientes. Eis um exemplo impressionante, provado judicialmente no processo de canonização de São Francisco de Jerome, 1642 a 1716. e atestado sob juramento por um grande número de testemunhas oculares. São Francisco estava pregando em Nápoles sobre o inferno e os terríveis castigos que esperam pecadores obstinados.
Uma prostituta descarada da região chamada Catarina veio perturbar seu sermão com gestos e gritos. São Francisco de Jerome pregando as últimas coisas. O santo gritou para ela: Cuidado, minha filha, ao resistir à graça. Antes que se tenham passado 8 dias, Deus irá puni-la. Em vez de prestar atenção às palavras dele, a mulher apenas zombou dele com mais veemência. Após 8 dias, o santo estava novamente naquela região e disseram a ele que Catarina havia morrido subitamente naquele mesmo dia. Ele disse: Bem, vamos deixar que ela nos diga agora o que ela ganhou ao rir do inferno. Seguido por uma multidão, ele foi até a câmara mortuária, descobriu o cadáver, e disse em voz alta: Catarina, diga-nos onde você está agora. A mulher morta levantou a cabeça e abriu os olhos. Suas feições tomaram uma expressão de desespero e, numa voz lamentosa, ela disse: No inferno. Eu estou no inferno. Então ela caiu de volta na condição de cadáver. Padre Schopp registra as palavras de uma testemunha, que disse: Eu nunca pude transmitir a impressão que este incidente produziu em mim e nos espectadores, e que eu ainda sinto toda vez que eu passo por aquela casa e vejo aquela janela. Eu ainda ouço o grito triste ressoando. No inferno. Eu estou no inferno. Este é apenas um exemplo das manifestações de almas que retornaram à Terra para admitir que elas sofrem punição eterna. Segunda parte. O fogo do inferno é um fogo real. O inferno foi revelado por Nosso Senhor pelo menos 50 vezes no Evangelho, como vimos no artigo anterior. Aqui nós iremos examinar as dores do inferno, como os católicos devem pensar sobre o inferno, o medo salutar que dele nós devemos ter, e como isso deve influenciar nossas ações diárias. Algo predominante nas palavras da Escritura Sagrada sobre o inferno é a tortura terrível do fogo. As Escrituras chamam o inferno de lago de enxofre e fogo, a geena de fogo, o fogo eterno e a fornalha ardente onde o fogo nunca se apaga. O fogo do inferno é um fogo real, afirma o padre François Xavier Schopp em seu livro De Dogma auf Inferno Illustrate by Factstacking from Profane and Sacred History, o dogma do inferno ilustrado por fatos extraídos da história profana e sacra. É um fogo que queima como o fogo do mundo, embora seja infinitamente mais ativo. Não deve haver um fogo real no inferno, visto que existe um fogo real no purgatório. É o mesmo fogo, diz Santo Agostinho, que tortura os condenados e purifica os eleitos. A horrível agonia de ser consumido pelo fogo na terra termina quando o fogo consome a pessoa.
Mas no inferno a angústia das dores do fogo nunca cessa, já que o fogo de lá queima, mas não consome. É por isso que é bom para nós pensar sobre o inferno como um meio de nos encorajar a desistir dos prazeres culposos, das amizades e das ligações que estejam nos levando para lá. Só a visão de uma alma que cai no inferno já causa incomparável dor. Santa Margarida Maria Alacoque observou a aparição de uma de suas irmãs na religião que havia morrido recentemente. Esta irmã disse a Santa Margarida Maria que ela estava sofrendo cruelmente no purgatório, e implorou por suas orações e sufrágios. Veja a cama onde estou deitada, ela disse a Santa Margarida, onde estou suportando dores intoleráveis. Eu vi a cama, santa reportou em seus escritos, e isso ainda me faz estremecer. Era toda eriçada com pontas afiadas e flamejantes que entravam na carne. A falecida disse-me que ela estava sofrendo esta tortura por causa de sua preguiça e negligência em observar a regra. Mas isso não é tudo. Continuou a irmã. Meu coração é rasgado em meu peito para punir meus murmúrios contra meus superiores. Minha língua sofre dor por causa de minhas palavras contrárias à caridade e minhas violações do silêncio. Mas tudo isso é coisa pequena em comparação com outra dor que Deus me fez experimentar. Embora não tenha durado muito, foi mais dolorosa para mim do que todos os meus sofrimentos. Então ela contou a Santa Margarida Maria que Deus havia mostrado a ela uma de suas parentas que havia morrido em estado de pecado mortal, sentenciada pelo Supremo Juízo e lançada no inferno, uma visão que causou a ela tal pavor, horror e dor que nenhuma palavra poderia descrever. Todos os sentidos são atormentados pelos demônios no inferno. Este é apenas um relato. Padre Schopp apresenta muitas histórias tanto de religiosos quanto de leigos revelando os horrores do inferno. Um curto incidente envolveu um santo sacerdote que exorcizava um homem possesso. Durante o exorcismo, ele perguntou ao diabo quais dores ele tinha no inferno. Ele respondeu: um fogo eterno, uma maldição eterna, uma raiva eterna e um pavoroso desespero por nunca poder olhar para aquele que me criou. Numa ocasião parecida, o exorcista inquiriu ao diabo qual era a maior de suas dores. Ele respondeu com um tom de indescritível desespero: sempre, sempre. Nunca, nunca. Outro sofrimento do inferno é o mau cheiro corporal, que é mais insuportável que o mau cheiro dos cadáveres. Se o corpo de uma pessoa condenada, diz São Boaventura, fosse colocado na terra, ele somente seria suficiente para tornar a terra inabitável. Iria preencher a terra com seu mau cheiro e com infecção, como um cadáver deixado para apodrecer numa casa espalharia seu insuportável mau cheiro por tudo à sua volta. Perto do fim da vida de São Martinho de Tours, o diabo veio tentá-lo sob uma forma visível. O espírito da mentira apareceu diante dele com magnificência real,
uma coroa de ouro em sua cabeça, e disse que ele era o Rei da Glória, o Filho de Deus. O santo bispo reconheceu o tentador sob estas aparências de grandeza humana e expulsou-o com desprezo. O orgulhoso Satã foi confundido, ele desapareceu. Mas deixou o quarto cheio de mau cheiro imundo tão terrível que o santo não conseguiu permanecer mais lá. Pensar no inferno para evitar cair nele. Um leitor pode objetar: qual o sentido de ouvir todas essas histórias aterrorizantes? É melhor pensar na bondade e na misericórdia de Deus. Isso não é difícil de responder. Antes do Vaticano II, confessores costumavam contar histórias como estas do púlpito, e encorajavam as pessoas a pensar sobre os tormentos do inferno para preveni-las de cair nele. É muito fácil ser condenado, e o número de condenados é muito grande. Santa Teresa d'Ávila compara aquelas almas perdidas a flocos de neve que caem no inverno, de tão numerosas que são. Um bispo, por permissão especial de Deus, recebeu uma visita de um pecador que havia morrido impenitente pouco tempo antes. Esta alma condenada perguntou ao bispo se ainda havia sobrado algum homem na terra. Então ele explicou: desde quando vim para esta triste habitação, eu tenho visto tal prodigiosa multidão chegar que eu não consigo conceber que ainda haja homens na terra. De fato, nós somos avisados exatamente disto no Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos há que irão para lá. Quão estreita é a porta e reto é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. São Mateus 7,13 a 14. Para evitar o inferno, é vital evitar o caminho para ele. Para isso, nós devemos evitá-lo sob todas as formas e lutar para permanecer sempre em estado de graça. Quem quer que pense no inferno está no caminho de evitá-lo. Pois, no momento da tentação, este pensamento irá ajudá-lo a não pecar. Nós temos o exemplo de São Martiniano, um eremita de Cesareia na Palestina no século IV. Ele viveu 25 anos em solidão quando Deus permitiu que sua fidelidade fosse posta à prova num violento teste. Grande é o número de almas que caem na boca do inferno. Um dia, uma cortesã chamada Zoe, disfarçada de mendiga, foi até a sua cela durante uma tempestade e implorou por abrigo. O santo anacoreta deixou entrar e acendeu um fogo para ela secar suas roupas. Mas a prostituta, jogando a esfarrapada capa emprestada, apareceu num sedutor vestido e começou a usar de todo o seu charme fascinante. Quando ele percebeu o quanto estava tentado, Martiniano sentou diante do fogo e colocou seus pés descalços dentro dele diante dos olhos da perplexa cortesã. A dor arrancou lágrimas dele, mas ele gritou: "Aí, minha alma, se você não consegue aguentar o fogo agora, como poderá suportar o fogo do inferno?"
A tentação foi vencida. Zoe foi convertida e mais tarde tornou-se freira em Belém. Tal foi o efeito salutar do pensamento sobre o inferno. A sociedade dos demônios é horrenda. Outra tortura do inferno é a horrível sociedade dos demônios e dos condenados. Algumas almas tolas suavizam este aspecto e até mesmo fazem piadas sobre isso dizendo: bom, pelo menos não ficarei lá sozinho. Na realidade, elas não irão encontrar consolo, mas a miséria dos condenados sentenciados a usar ferros juntos nas galeiras. Mas mesmo um condenado pode encontrar algum consolo na companhia de outros seres humanos. Mas não é assim no inferno, onde os condenados são torturadores mútuos. Santo Tomás diz: no inferno os associados de uma alma condenada, longe de aliviar seu sofrimento, tornarão este ainda mais intolerável para ela. Mesmo a sociedade daquelas pessoas que foram os mais queridos amigos é insuportável para a alma condenada no inferno. No inferno as almas condenadas lamentam pelo tempo perdido em diversões vãs, por deixar de cumprir sua obrigação dominical indo à missa, por um pecado mortal intencionalmente não confessado. Então, elas anseiam retornar por uma hora para fazer uma boa confissão, mas não adianta nada. O tempo na terra previsto para eles por Deus terminou, e agora eles devem encarar a consequência que dura uma eternidade. Padre Chope conta-nos uma história verdadeira, sobre a qual nós faríamos bem em ponderar seriamente. Um sacerdote, encontrando-se num lugar isolado onde estava retirado para rezar, ouviu gemidos pesarosos que só poderiam proceder de uma causa sobrenatural. Ele exigiu saber quem eram os autores daqueles gritos lastimosos, e o que eles tensionavam. Então, uma voz triste respondeu: nós somos os condenados. É preciso que se saiba que estamos lamentando no inferno o tempo perdido, o tempo precioso que desperdiçamos na terra em vaidades e crimes. Ah! Uma hora nos daria o que uma eternidade não nos pode dar mais. Terceiro parte. Os três videntes após a visão do inferno. No prólogo de sua Forte Memoir Quarta Memória, Irmã Lúcia escreveu um relato da visão do inferno que ela e seus primos, Jacinta e Francisco, tiveram em Fátima no dia 13 de julho de 1917. Lúcia tinha 10 anos de idade, Francisco 9 e Jacinta 7. Ela afirmou: eu devo começar então minha nova tarefa, e assim cumprir os comandos recebidos de Sua Excelência, bem como os desejos do Reverendo Dr. Galamba. Com exceção daquela parte do segredo que eu não tenho permissão de revelar no presente, eu devo dizer tudo. Não devo omitir nada conscientemente, embora suponha que possa esquecer algum pequeno detalhe de menor importância. A visão do inferno.
13 de julho de 1917. Na aparição de julho de 1917, na qual o segredo foi revelado, Nossa Senhora disse para as crianças fazerem sacrifícios pelos pecadores e recitarem esta oração frequentemente ao fazerem os sacrifícios. Jesus, isto é por amor a vós, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Lúcia continuou. Enquanto Nossa Senhora falava essas últimas palavras, ela abriu suas mãos mais uma vez como havia feito durante os 2 meses anteriores. Os raios de luz pareciam penetrar a terra, e nós vimos como se fosse um mar de fogo. Imersos nesse fogo estavam demônios e almas em forma humana, queimando como brasas transparentes, todas enegrecidas ou como bronze polido, a flutuar sobre a conflagração, agora erguidas ao ar pelas chamas que saíam de dentro delas mesmas junto com nuvens de fumaça, e então caindo de volta por todo lado como faíscas em fogos gigantes, sem peso ou equilíbrio, em meio a gritos e gemidos de dor e desespero, que nos horrorizavam e nos faziam tremer de medo. Deve ter sido essa visão que me fez chorar, como disseram as pessoas que me ouviram. Os demônios podiam ser distinguidos pela sua terrível e repelente semelhança com animais pavorosos e desconhecidos, negros e transparentes como carvão queimando. Assustados e como que a pedir socorro, nós nos voltamos para cima olhando para Nossa Senhora, que nos disse gentilmente, mas com tristeza: vocês viram o inferno, para onde os pobres pecadores vão. Para salvá-los, Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se o que eu disser a vocês for feito, muitas almas serão salvas e haverá paz. A guerra terminará, mas se as pessoas não cessarem de ofender a Deus, uma pior surgirá no pontificado de Pio XI. Quando vocês virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que este é o grande sinal dado a vocês por Deus de que Ele está prestes a punir o mundo por seus crimes, por meio da guerra, fome e perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para prevenir isso, eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, e a comunhão de reparação nos primeiros sábados. Se os meus pedidos forem atendidos, a Rússia se converterá, e haverá paz, senão, ela espalhará seus erros pelo mundo todo, causando guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, mas no fim meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrará a Rússia a mim e ela será convertida, e um período de paz será dado ao mundo. O pedido pela consagração, uma representação da visão que Lúcia teve da Trindade em Tui. 12 anos mais tarde, em 13 de junho de 1929, Nossa Senhora apareceu novamente a Lúcia, que era noviça doroteana em Tui, Espanha. Tendo recebido permissão de seu superior para fazer uma hora santa de 23 horas até meia-noite, ela estava rezando as orações do anjo, prostrada diante do altar.
Repentinamente a capela foi iluminada por uma luz sobrenatural. Lúcia teve uma visão da Santíssima Trindade e Nossa Senhora, e foi concedida a Lúcia uma compreensão profunda daquele mistério. Durante esta aparição, Nossa Senhora revelou o que é, em minha opinião, um dos mais importantes pedidos da história. A Santíssima Virgem disse a Lúcia: é chegado o momento no qual Deus solicita ao Santo Padre, em união com todos os bispos do mundo, que faça a consagração da Rússia ao meu imaculado coração, prometendo salvá-lo através destes meios. A quantidade de almas que a justiça de Deus condena pelos pecados cometidos contra mim é tão grande, que eu tenho de pedir por reparação. Sacrifiquem-se por esta intenção e rezem. Neste momento, um leitor pode fazer duas perguntas. Por que não foi feita a consagração da Rússia em obediência ao pedido de Nossa Senhora? Por que discutir a consagração da Rússia num artigo sobre as crianças de Fátima vendo o inferno? Ambas as questões serão respondidas a seguir. A consagração não feita. Porque Pio XI não obedeceu ao pedido do céu após ter ciência disso por semanas ou meses subsequentes a 1929. Uma palavra é o suficiente para explicar isso tudo. Um falso ecumenismo que já estava sendo buscado com a Igreja Cismática na Rússia e continua até os dias atuais. Pio XI preferiu seguir a política do ecumenismo em vez do comando de Nossa Senhora. O cumprimento de um ato tão solene de reparação e consagração da Rússia pelo Papa e bispos pressupõe uma condenação formal, doutrinal do comunismo, e uma política firme, independente em relação à Rússia bolchevique. Em vez disso, a diplomacia do Vaticano, que já estava tentando satisfazer os cismáticos, viu o pedido da Nossa Senhora como um obstáculo aos seus objetivos. Esta razão, já presente no tempo de Pio XI, tornou-se evidente sob João XXIII quando o cardeal Eugênio Serante, secretário da Sagrada Congregação para as Igrejas Orientais, evitou o assunto Fátima e qualquer referência contra o comunismo no Vaticano II para que observadores cismáticos russos comparecessem ao concílio. Foi assim que o pedido de Nossa Senhora foi completamente enterrado. Hoje, 85 anos se passaram desde aquele pedido e a consagração não foi feita em obediência à Mãe Santíssima. Analisar completamente as razões para isso iria alongar demais este artigo. Permanece o fato de que não foi feita apesar das tentativas parciais e promessas feitas a Nossa Senhora. 3 por Pio XII. 1 por Paulo VI e 4 por João Paulo II. Nenhum deles cumpriu o pedido exato de Nossa Senhora. Se a consagração tivesse sido feita. Tendo respondido a primeira questão, a segunda será feita. Porque a consagração está relacionada à visão de inferno que as crianças tiveram.
Se Pio XI tivesse feito a consagração, este ato teria mudado a história dramaticamente. Podemos deduzir o seguinte das palavras de Nossa Senhora: não teria havido a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas não teriam sido mortas durante a guerra, frequentemente por morte repentina sem tempo para arrependimento. Quantas destas almas foram para o inferno? Milhões de russos teriam sido convertidos, e muitos deles teriam assim encontrado a salvação em vez de sofrer a danação como cismáticos. A terrível apostasia na Igreja que nós sofremos há tanto tempo, e que fica pior diariamente, não teria ocorrido. Quantos católicos estariam ainda seguindo a doutrina da fé verdadeira, em vez de estarem no caminho do progressismo, que dominou a Igreja abertamente após o Vaticano II introduziu o Novus Ordo Missae? Em sua brilhante coleção sobre o Vaticano II, Attila Cinque Guimarães documentou completamente cada aspecto da devastação que o concílio causou ao expandir a apostasia. Todas as guerras subsequentes teriam sido evitadas, e, mais provavelmente, haveria sido introduzido no mundo o reino de Maria. Portanto, se Pio XI tivesse feito a consagração da Rússia mesmo no último ano de seu pontificado, isto é, 1939, todas as consequências listadas acima não teriam acontecido. Embora Pio XI tenha escrito a encíclica Divini Redemptoris, 1937, contra o comunismo espalhou seus erros pelo mundo inteiro. Isso não teria acontecido se a Rússia tivesse sido convertida, como prometido por Nossa Senhora, se a consagração tivesse sido feita. Não teria sido infinitamente mais importante e louvável para Pio XI ter atendido ao pedido de Nossa Senhora. Considere a multidão de almas que não teriam caído no inferno se tal ato tivesse sido feito. O terceiro segredo. Finalmente, por causa de sua íntima ligação com Fátima, parece oportuno mencionar que o terceiro segredo foi revelado por Nossa Senhora às 3 crianças na mesma data em que elas viram o inferno. Mais tarde Lúcia afirmou que, a pedido de Nossa Senhora, ele deveria ter sido revelado ao mundo em 1960. Como nós sabemos, o pedido foi rejeitado. Em 1960, João 23 fechou a questão. Este assunto não é para os nossos tempos. Ele fez isso em contradição direta com o comando da Mãe de Deus. De acordo com alguns prelados que leram o terceiro segredo, ele se refere a uma apostasia dentro da Igreja. Por exemplo, Cardeal Mário Luigi Sciaspi escreveu: no terceiro segredo é predito, entre outras coisas, que a grande apostasia na Igreja começaria no topo. De acordo com Cardeal Silvio Di, o Vaticano II foi a revolução na Igreja predita no terceiro segredo.
A revelação do terceiro segredo poderia ter tido um efeito salutar nos fiéis e os avisados sobre o perigo do progressismo. Isso poderia ter os prevenido do iminente Vaticano II e evitado que o Novus Ordo Missae tivesse efeito. Em vez de uma política de concessões e conciliação com os inimigos da Igreja, isso não teria acordado o espírito de militância para defender a verdade e a boa moral. Isso não teria contribuído grandemente para a salvação de muitas almas que determinaram por sofrer a danação. Considerações finais. A questão candente permanece: quando a consagração será feita? Nossa Mãe Santíssima nos fez uma promessa. No fim, meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre irá consagrar a Rússia a mim e ela será convertida, e será concedido algum tempo de paz ao mundo. O segredo mencionou o desastroso concílio e seus papas? Padre Alonso, uma confidente de irmã Lúcia, que escreveu 11 livros sobre Fátima que foram subsequentemente suprimidos pelo Vaticano, interpretou as palavras de Nossa Senhora. O triunfo final do coração de Maria é certo e será definitivo. Mas ele tomará lugar no fim, quer dizer, após a terrível purificação da humanidade pecadora no batismo de fogo, sangue e lágrimas. Em minha opinião, o próximo batismo de fogo, sangue e lágrimas pode bem se referir a um castigo nuclear anterior à consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Qual seria o resultado de um holocausto nuclear? Dos 7 bilhões de pessoas na Terra, mais de 2/3 seriam facilmente aniquilados. Quantos católicos dentre eles irão para o inferno por não conhecerem o terceiro segredo? Provavelmente um número enorme. E onde recai a culpa primária por tal perda maciça de almas? Nos papas que não fizeram a consagração, nos eclesiásticos e teólogos sem fé. Se Pio XI houvesse seguido o plano do céu em vez dos projetos dos homens em 1930, ou se os papas subsequentes tivessem feito a consagração, quanto da destruição da Igreja poderia ter sido evitada? Como ocorrerá a conversão da Rússia? Alguns especulam que poderia haver uma aparição da Mãe Santíssima, tal como em Guadalupe, que causaria uma completa e imediata conversão da Rússia ao catolicismo. Quem viver verá. O que é certo é que a Mãe Santíssima enfatizou que nós temos uma escolha, céu ou inferno, que é o resultado final e irreversível da vida de todo homem. Quarta parte. Devemos viver nossas vidas no caminho estreito para evitar a danação eterna no inferno. O que nós devemos fazer para salvar nossas almas? Esta é a pergunta definitiva da vida, e inclui o tema do presente artigo da série sobre inferno. Para respondê-la, nós precisamos resolver a questão apresentada por Nosso Senhor. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e sofrer a perda de sua própria alma?
São Mateus 16,26. A Sagrada Escritura é repleta de citações poderosas sobre como o homem deve viver para evitar o inferno. Por exemplo, São Mateus 26,24, 5,48. O problema ao usá-las é que seus conselhos podem frequentemente ser interpretados de diferentes maneiras, tornando difícil o trabalho de entendê-las a fim de se evitar o inferno e se alcançar o céu. Sabendo disso, nosso Senhor providenciou um instrumento importante para tornar mais fácil o entendimento das nossas obrigações morais. Ele estabeleceu a Santa Igreja Católica, uma instituição que há de durar para todo sempre, visando a ensinar a humanidade, com autoridade, para que nós possamos ter um guia a fim de alcançarmos a salvação. O perene magistério da Igreja Católica, tal como estabelecido por Cristo, que sobreviveu seguindo o mesmo caminho seguro até o século XX, é o verdadeiro caminho para a salvação. Modernismo e progressismo, um parênteses no magistério. O desvio do caminho infalível já havia começado no fim do século XIX, com o modernismo promovido por homens como o padre Georges Tyrrell, 1861 a 1909. Tyrrell foi excomungado pelo Papa São Pio X, que combateu os erros modernistas em sua famosa encíclica Pascendi Dominis Sigre Gis, 1907. e no Syllabus Lamentabili, 1907. Mas um dos estudantes de Tyrrell, o infame padre Teilhard Pierre de Chardin, continuou sua obra. Suas noções panteístas sobre a evolução foram prelúdios para a vitória progressista no Vaticano II e a apostasia geral deste resultante, que continua até hoje. As heresias abundam na Igreja Conciliar, fazendo com que o purgatório e o inferno sejam ignorados, minimizados ou negados pelos eclesiásticos e até mesmo por papas. O conceito herético da salvação universal encontra aceitação geral, apoiado por teólogos progressistas e também por papas. As sugestões feitas por João Paulo II em sua encíclica Utinum Sint de que aqueles que estão nas falsas religiões podem ser salvos são suficientes para muitos católicos desconsiderarem a própria noção de inferno, presumindo, em vez disso, que um Deus todo misericordioso irá salvar a todos os que possuem algumas boas intenções. Assim, os católicos hoje devem aumentar sua vigilância e ficar cientes sobre tudo aquilo que é requerido para a salvação. Senão, um longo purgatório, ou pior, um eterno inferno será o seu destino. Pecado material e formal. Há muitos tipos de pecados que os moralistas católicos incluem sob os preceitos dos 10 mandamentos. Segue uma sinopse. Ao falar de pecado mortal e também de pecado venial, a Igreja é cuidadosa em não fazer pronunciamentos definitivos, porque a seriedade do pecado pode variar, baseada na matéria subjetiva da má ação, nas circunstâncias à volta dele ou no conhecimento da pessoa sobre o seu grau de pecaminosidade. Estes fatores determinam se o pecado é mortal ou venial, ou mesmo se em alguns casos não há pecado.
Teólogos moralistas distinguem entre pecado material e formal. Uma ação que é contrária à lei divina, mas que não é conhecida como tal pela pessoa, constitui um pecado material. De maneira simples, se alguém comete uma ação contra a lei divina sem saber disso, esta ação é considerada um pecado material, ou seja, havia matéria para pecado, mas a pessoa não sabia disso. Um pecado formal é cometido quando a pessoa transgride conscientemente um dos mandamentos. Então, no pecado mortal devem estar presentes três elementos: matéria grave, conhecimento suficiente e consentimento da vontade. Assim, uma pessoa que equivocadamente toma propriedade de outro enquanto acredita ser dela própria, comete um pecado material. Mas o pecado é formal se ela toma propriedade na crença de que esta pertence a outra, seja sua crença correta ou não. Pecado mortal. O meio mais importante de evitar o inferno é não cometer pecado mortal. Infelizmente, hoje muitos jovens, mesmo aqueles nas escolas católicas, nunca ouviram sobre pecado mortal por causa da geral preocupação liberal de que isso possa assustá-los. Esse é o triste resultado das catequeses que resultaram do Vaticano II. A Igreja ensina que alguns pecados são sempre mortais. Como nós mencionamos antes, há três fatores determinantes. Matéria grave, julgada a partir do ensino das Escrituras, das definições dos concílios e dos papas, e também da razão da pessoa. Conhecimento suficiente, que é um entendimento da gravidade da matéria. Pleno consentimento da vontade. O primeiro efeito do pecado mortal é privar a alma da graça santificante e desviar o homem de seu verdadeiro fim último. Se um homem morre nesse estado sem arrependimento, ele irá para o inferno. Portanto, é de absoluta importância confessar cada pecado mortal durante a nossa vida para garantir a salvação. Como nós podemos parar de cometer pecados mortais? Deve ser lembrado que a maioria dos pecados que cometemos são habituais, isto é, nós tendemos a cometer o mesmo tipo de pecado várias vezes. Portanto, nós devemos focalizar naquelas coisas mortalmente erradas que fazemos habitualmente. Pessoas preocupadas com a salvação devem também lutar para eliminar todos os pecados veniais intencionais, sabendo que eles ofendem a Deus e levam a pecados mortais. Os pecados mortais comuns são geralmente os mais perigosos para a salvação porque eles não carregam um estigma social. Isto é, todo mundo está fazendo isso. O que produz a perda do horror em cometê-los. Hoje, muitos pecados contra a fé. Primeiro mandamento. E contra a pureza. Sexto e nono mandamentos. Caem nesta categoria. Os 10 mandamentos. Um breve sumário de transgressões contra cada um dos mandamentos, com uma ênfase no horror do pecado mortal, pode ser útil para muitos católicos. Assim, são apresentados
Certos pecados são sempre mortais, e as circunstâncias nunca alteram o caso. Para o primeiro mandamento, estes incluem pecados diretamente contra Deus, como o de idolatria, o de desespero, de blasfêmia, de rejeição da fé católica, de apostasia da fé, tão predominante na igreja progressista de hoje, de heresia e cisma, e o de falha em oferecer a Deus somente o culto supremo que a Ele é devido. O segundo mandamento: não tomeis o nome do Senhor teu Deus em vão. Proíbe irreverência com o nome de Deus, a quebra de juramentos ou votos a Deus e simonia. O terceiro mandamento: guardar domingos e festas de guarda. Manda que nós adoremos a Deus no santo sacrifício da missa. Proíbe a realização de tarefas servis desnecessárias que requerem o trabalho do corpo, e aconselha que nós não negligenciemos a oração e os trabalhos espirituais que levam à salvação. O quarto mandamento: honrar pai e mãe. Pede-nos para respeitar e amar os nossos pais, obedecê-los em tudo que não for pecaminoso, e ajudá-los quando eles tiverem necessidade. Também manda que os pais providenciem o bem-estar espiritual e físico de seus filhos. roupas imodestas ofendem Nosso Senhor e Nossa Senhora, especialmente quando usados na igreja. O quinto mandamento: não matarás. Proíbe assassinato, suicídio, lutas pecaminosas e ira, ódio, vingança, gula, embriaguez, mau exemplo, risco de vida temerário e participação em duelo. Os pecados contra o sexto e nono mandamentos: não cometer adultério e não cobiçar a mulher do próximo. Inclui adultério, fornicação, masturbação, prazer em pensamentos impuros intencionais, olhares e ações, seja sozinho ou com outros. Na maioria das vezes estes são pecados mortais. Com relação à impureza, um horror especial está ligado aos atos homossexuais, porque eles são também pecados contra a natureza, que clamam por justiça. O sétimo e o décimo mandamentos: não roubarás e não cobiçarás os bens do próximo. Proíbe reter voluntariamente o que pertence a outro. Roubar secretamente é furto, e roubar violentamente é roubo. Também proíbe fraude e aceitação de subornos. Além disso, censura o desejo de ter ou manter injustamente o que pertence aos outros, e proíbe qualquer inveja do sucesso alheio. O oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Proíbe mentiras, julgamento precipitado, detração, calúnia e segredos obrigados. Muitos livros de oração antigos costumavam incluir uma seção com um exame de consciência antes da confissão. Estes exames levantavam questões pertinentes sobre cada mandamento, bem como para os 7 pecados capitais e os 6 mandamentos da Igreja. A leitura das questões ajuda a pessoa a ficar em alerta com relação às transgressões, tanto as sérias quanto as leves, que podem ser cometidas. Para a conveniência dos leitores, um exame. Quinta parte.
Além dos pecados maiores contra os 10 mandamentos que devem ser considerados num exame de consciência, que nós apontamos aqui, há também os 7 pecados capitais que estão intimamente ligados aos mandamentos. Primeiro, orgulho, que é na realidade a causa de todo o pecado. Segundo, avareza, o amor desordenado pela riqueza e pelos bens mundanos. Terceiro, luxúria, o desejo desordenado por prazer sexual ou indulgência para com este. Quarto, ira, desejo de vingança, diferente de uma ira justa que surge ao ver-se uma lei de Deus violada. Quinto, inveja, ressentimento ou tristeza por causa do sucesso ou propriedade de outro, que pode gerar ira, ódio, ciúme e malícia. Sexto, gula, indulgência excessiva ao comer ou beber. Sétimo, preguiça, falta culpável de esforço físico ou espiritual, que afasta a pessoa de fazer aquilo que é necessário para a salvação. Para alcançar a salvação, nós somos também obrigados a guardar os 6 preceitos da Igreja. Primeiro, assistir à missa todos os domingos e dias santos. Segundo, jejum e abstinência nos dias apontados. Terceiro, confessar os pecados ao menos uma vez ao ano. Quarto, receber a Santa Comunhão na época da Páscoa. Quinto, contribuir para manter a Igreja. Sexto, observar as leis da Igreja concernentes ao matrimônio. Dependendo das circunstâncias, as violações desses preceitos podem constituir pecado mortal. Por exemplo, deixar de ir à missa de domingo deliberadamente ou por preguiça é pecado mortal. A importância da pureza. Nada é mais significante em nossa vida do que a pureza. Muitas nações foram destruídas por causa da impureza, mais do que por invasões. O pagão Império Romano caiu por causa da corrupção da moral pública e privada. Sodoma e Gomorra desapareceram da face da terra por causa dos pecados antinaturais contra a pureza que clamaram ao céu por vingança. Uma sociedade impura é uma sociedade condenada. E o que temos no mundo hoje? Impureza em sua essência, que será corrigida, ao que parece, apenas por um castigo divino, tal como Nossa Senhora previu em Fátima e Quito. Nossos corpos pertencem a Deus, e nós não podemos usá-lo para qualquer forma de impureza. São Paulo diz-nos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. O 6º e o 9º mandamentos ordenam pureza de corpo e mente, pois o pecado de impureza estende-se aos pensamentos bem como aos atos. O berço da impureza é a paixão das nossas sensibilidades.
para justificar nossas más tendências e os atos criminosos das nossas paixões, nós inventamos desculpas em nossas mentes. Também, nossa mente por si só pode ser fonte de tentação quando nós não controlamos nossa memória, lembrando e remoendo pecados passados, e nossa imaginação, alimentando fantasias sensuais. Maus pensamentos devem ser repelidos pela oração e dirigidos para coisas que são boas aos olhos de Deus. Para evitar a impureza, nós devemos considerar as seguintes sugestões tradicionais: ser modesto em olhares, vestuário, palavras e ações. Não se associar a companhias imodestas ou impuras. Evitar cuidadosamente livros, filmes e sites de internet impuros, e não ouvir linguagem impura de nenhum tipo. Rezar logo na primeira tentação contra a pureza. Confessar e receber frequentemente a Santa Comunhão. Ter uma grande devoção pela Mãe de Deus, a Virgem Puríssima. Mais almas vão para o inferno por causa da impureza do que qualquer outro pecado, Nossa Senhora disse a vidente Jacinta de Fátima. Pode-se perceber a grande importância de evitar todos os pecados contra esta virtude. Graça santificante. Para evitar o inferno, deve-se permanecer no estado de graça santificante. A graça santificante é nossa honra, glória e alegria, e deve ser guardada como tesouro a todo custo. Seu valor em nossa alma é maior do que todo o valor natural do universo. Assim, Satã emprega todos os estratagemas com o fito de fazer com que a percamos. Muito poucos percebem a importância de estar em estado de graça santificante na hora da morte. De fato, quantos católicos hoje nem mesmo sabem o que é a graça santificante e sua suprema importância para evitar o inferno e conseguir a salvação? Aqui está um breve resumo. Ela é uma participação na vida divina que santifica nossas almas e nos torna amigos de Deus, e dá-nos uma reivindicação à herança do céu. Ela faz nos templos do Espírito Santo. Ela é perdida a cada pecado mortal. Ela é restaurada pelo arrependimento, confissão e absolvição por um sacerdote. E através da graça que nós merecemos o céu, a quantidade de graça santificante que nós aceitamos e que correspondemos aqui na terra será a exata medida de nossa recompensa no céu. A graça santificante é uma participação na vida divina, uma extensão da eterna geração do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Somente no céu nós iremos perceber o valor inestimável da graça santificante. Devido à nossa época de apostasia geral, esta doutrina sobre a graça santificante não é mais pregada e ensinada. Quantos fiéis têm ideia do que ela é e de quanto é importante? Recurso a Nossa Senhora. Se alguém se sentir desencorajado perante a dificuldade de alcançar o céu, deve voltar-se para Nossa Senhora.
Nossa Senhora é o refúgio e a esperança de todos os pecadores. A Virgem Santíssima é a Arca Bendita, de São Bernardo, onde qualquer um que se refugie irá escapar do naufrágio da danação eterna. No momento do dilúvio, até mesmo os animais brutos foram salvos na Arca de Noé. E assim, sob a proteção dela, até mesmo os pecadores são salvos. Um dia, numa visão, Santa Gertrudes viu Nossa Senhora com seu manto totalmente aberto. Sob suas dobras estavam muitos animais selvagens. Leões, ursos, tigres, todos eles haviam se refugiado ali. A santa notou que a Virgem Maria não expulsou as feras. Ela recebeu gentilmente e as acariciou. Disto, Santa Gertrudes concluiu que os mais ferozes pecadores não apenas não são rejeitados por Maria, como são até mesmo recebidos e salvos por ela da morte eterna. Entremos então nesta arca, refugiemo-nos sob o manto de Nossa Senhora, e ela não irá nos desdenhar, mas irá assegurar nossa salvação eterna. Outro meio seguro de salvação, na opinião deste autor, é recorrer a São José, o santo esposo de Maria, pedindo a ele, além disso, para interceder por nós para alcançar a perseverança final e a contrição perfeita pelos nossos pecados. Conclusão. É bem sabido que os filhos da escuridão são consumidos pela busca de prazer, bens e poder. O que é menos conhecido é que os filhos da luz, que estão engajados na grande busca pela salvação, frequentemente perdem muito de seu tempo, que deve ser para glorificar a Deus. Isso os priva de estocar maiores tesouros no céu. Tal dissipação pode levar ao inferno ou a uma estadia muito longa nos fogos purificadores do purgatório. Portanto, empenhemo-nos com todas as nossas forças enquanto ainda podemos armazenar tesouros no céu. Parece apropriado terminar esta série sobre o inferno pedindo uma benção tradicionalmente usada por um clérigo para sua congregação e pelos leigos, tanto para suas famílias quanto para seus amigos. Benedictio Dei Onipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super nobis et maneat semper. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.